Fala pessoal, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal Sentimento Tricolor e eu não sei você, mas a ansiedade tá batendo pra mim, eu não tô conseguindo pensar em outra coisa, não tô conseguindo dormir direito. Tá chegando a hora do Fluminense enfrentar o Borussia na próxima terça-feira, dia 17, às 13 horas. Horário de Brasília, 12 horas lá, ou seja, o Fluminense vai jogar no sol de meio-dia lá nos Estados Unidos, tá? E muita gente tem se questionado, né? Eu mesmo, no início do ano, quando saiu o Borussia como nosso adversário, eu tava com medo de tomar um pancadão, né? Tomar uma goleada histórica, passar vergonha. Aí o tempo vai passando, você vai analisando, você vai conhecendo o adversário, você vai vendo algumas coisas e tal. E aí, coisa de torcedor mesmo, né? Porque aqui é torcedor, não é analista, não sou analista, sou torcedor do Fluminense. E aí o torcedor começa a criar aquela esperança, coisa, pô, será que dá, cara? Será que dá pra empatar? Será que dá pra fazer um jogo igual? Porra, será que dá pra ganhar? Os caras estão vindo de férias, né? Eles vão vir de 15 dias de férias, de pré-temporada, depois das férias. Mas aí tem uns jogadores que estavam jogando pela seleção, né? Rolou lá a Nations League, mas beleza. Quantos jogadores do Borussia estavam na seleção? Isso é um levantamento que eu vou trazer pra vocês aqui numa live. Tem que ser um conteúdo mais amplo, né? Um conteúdo aqui no canal de mais duração de minutos do que um vídeo. Acaba ficando muito pequeno. Então, nas próximas lives, a gente vai debater sobre isso. E eu gostei do que eu ouvi, cara, de dois jogadores do Fluminense. O René e o Lima deram entrevista pra Globo, né? Pro Globo Esporte. O GE publicou em suas redes sociais. E eu vou trazer aqui pra vocês o que o Lima e o que o René falaram. Tipo assim, é um adversário muito difícil, é um adversário muito duro, mas, porra, nós somos o Fluminense também, né? O técnico do Borussia, ele já deu uma declaração que ele não conhece individualmente o time do Fluminense, que ele apenas estudou a forma de jogar, taticamente e tal. Então, cara, a gente pode apresentar algumas surpresas pra esses caras lá. Será que dá? Será que não dá? Porra, e aí? Os rivais vão falar, ih, o Dezão tá sonhando, tá viajando. Os tricolores mais eufóricos, Dezão, vamos ganhar deles de 3-0. Né? Eu fui um que sempre falei que não dava, não só o Fluminense, como nenhum outro time brasileiro ganhar de um europeu, mas aí tá chegando perto. A gente tá começando a estudar os adversários, entender melhor. Cara, eu tô começando a achar, eu não sei se é tão impossível assim, não. Tô falando de ser campeão mundial, não, tá? Tô falando de vencer o jogo, de conseguir jogar de igual para igual, de conseguir o empate, até a vitória. Agora, na fase de grupos, nesse primeiro momento, que eles estão vindo de pré-temporada, eu diria que é a continuidade da pré-temporada. Pra quem vai pegar esses times gigantes da Europa no primeiro jogo, pô, não sei não, cara. Não sei não. Eu tô começando a achar, pô, comecei a falar, me deu até calor. Tô começando a achar que pode ser possível. Sei lá. Vamos ver aí o que o René e o Lima falaram? Vamos lá. Créditos aqui, pessoal, pro Globoesporte.com, tá? A gente ontem falava com o Lima isso, né? Que vocês, acho que com o Renato, nunca tiveram essa chance de ter tanto tempo de treino. O quanto que isso vocês já veem na prática ajudando. Hoje é a 7ª atividade seguida que vocês têm. Parece até um pouco estranho. Ainda tem esse detalhe, tá? Desculpa aqui, isso aqui é um react, né? A gente tá reagindo aqui ao que o René e o Lima vão falar. Ainda tem isso, né? O Renato tá tendo tempo que ele sempre fala que não tem pra treinar, pra preparar a equipe e tudo mais. São 10 dias só de treinamento. Não, mais de 10 dias, né? O jornalista acabou de falar agora que é o 7º treino. Então, assim, aí o René fala, é até meio estranho. Vamos ouvir o René. Parece até uma pré-temporada, mas a gente sabe que não é. Estamos aproveitando esse tempo aí para ajustar algumas coisas. Sabemos que saímos do Brasil na sequência boa de vitórias, mas tem algumas coisas a ajustar. Aqui vai ser um nível um pouco diferente. Jogadores, qualquer hora pode decidir o jogo. Então tem que estar atento a todos os detalhes. Estamos trabalhando isso. Espero que na terça-feira chegamos preparados aí para fazer um grande jogo. Tá bem. René, para você que é um jogador já muito experiente, que passou por muita coisa, eu acho que para todo mundo vai ser uma sensação, uma experiência de um nível muito acima de competição, enfrentando times como o Borussia, passar de fase, talvez mais um clube europeu. Vocês acreditam que esse tempo de descanso
toda essa preparação, isso vai fazer com que o Fluminense chegue num nível melhor, mais alto para enfrentar já nessa estreia o Borussia? Sem dúvida, a gente sabe que a gente tendo tempo para treinar, chegamos mais inteiro nos jogos, não tem jogos a cada 3 dias, então conseguimos estar mais inteiro, recuperamos todo mundo, estamos com o time completo, então estamos preparados para enfrentar qualquer adversidade. Espero que já na estreia a gente possa mostrar um bom nível de futebol e quem sabe surpreender o Borussia e sair com a vitória já na primeira rodada. Renê, falando ainda da estreia, sempre existe uma ansiedade, né, pra gente ver a equipe brasileira contra a equipe europeia. Tá tendo alguma conversa diferente para até que vocês tenham essa ansiedade um pouco mais controlada de estreia, alguma dinâmica diferente pensando nessa preparação de estreia do primeiro jogo? Vamos ver o que ele vai falar sobre a ansiedade da estreia, mas isso aí também é muito importante, né? O meu medo é que alguns jogadores sintam o peso desse jogo. Vamos ver o que o Renê vai falar. Não, acho que o tempo aqui de treinamento está fazendo a gente até esquecer um pouco essa ansiedade aí pro jogo. Claro que também tá um pouco longe ainda. Quem sabe quando estiver mais próximo vai bater essa ansiedade, mas o time tem muito jogador experiente, jogadores que já passaram por grandes jogos, então acredito que isso ajuda muito. A gente está fazendo o nosso melhor possível, se preparando da melhor maneira. Já vimos os vídeos, já sabemos algumas coisas que é diferente do Brasil. Inclusive é um time que é muito alto, logo na estreia, então a gente não está acostumado com um time no Brasil que tenha tantos jogadores altos, então tem que estar ligado na bola parada, algumas jogadas ensaiadas, mas a gente está se preparando e até terça-feira vamos estar prontos para estrear, fazer um grande jogo. Isso é mais um perigo para jogar contra o Borussia, né? Time extremamente alto e do nosso meio para frente, o Fluminense é um time extremamente baixo e fraco. Fraco fisicamente falando, né? Nossos jogadores são magrinhos, baixinhos. E o time do Borussia só tem girafa, mano. Vai ser uma dificuldade enorme. Além da altura, o Borussia também tem pontas muito velozes. Acho que assim, vocês laterais vão ter que ter mais cuidado, mais atenção. Como é que vocês estão lidando com isso? Como é que está sendo essa preparação, pensando nesses jogadores? A gente viu ali nos vídeos a velocidade do jogador deles. A gente sabe que jogadores não só rápidos, mas de uma técnica muito boa. Claro que no Brasil também tem jogadores que são muito rápidos e acho que é se preparar, tentar manter o pensamento positivo. Saber que também não vai ser individual que vai ser decidido no jogo. Estamos trabalhando coletivo, um está ajudando o outro, um preocupado com a cobertura do outro, sempre que puder estar ajudando o companheiro. Acredito que a gente assim, unido, jogando junto, a gente tem grande chance de sair com a vitória. Quanto assim vocês já estão consumindo de conteúdo mesmo de Borussia? Assim? Você já falou que já passou vídeo, o Renato já passou, mas vocês, me falam de vocês especificamente, você gosta de dar uma pesquisada, dar uma olhada, ou prefere só ver o que o Renato passar para vocês? Não, a gente pede os vídeos ali ao scout, já assistimos 2 vídeos deles, na parte defensiva, a parte ofensiva, também já pedi alguns detalhes ali dos atacantes, acredito que vários jogadores também pediram, claro que é um time que todo mundo conhece, mas a gente não vê jogos deles todos os dias, então é sempre bom tá vendo o vídeo ali, tudo que a gente puder tirar de sair um passo à frente deles é importante, então eu sempre procuro ver meu adversário. Espero que isso nos ajude lá na hora do jogo. Tá por dentro, Borussia. Tem que estar por dentro, senão fica difícil. Entre vocês falam, você acha que existe favoritismo pelo fato de eles disputarem competições importantes, um time europeu que tem mais investimento? Você acha que existe favoritismo ou para vocês vai ser um jogo como um adversário difícil como outro qualquer? Cara, eu acho que, claro que tem, a gente sabe que o futebol europeu é um futebol bem jogado, o campeonato alemão, um campeonato bem disputado. Claro que no Brasil também é bem disputado, mas acho que o nosso calendário deixa a gente um pouco abaixo no nível físico e técnico às vezes, e acredito que o europeu chega mais bem preparado. Claro que dessa vez eles vão estar no final da temporada, só vamos saber quando começar a competição, mas claro que o favoritismo é deles, apesar que hoje o futebol tá bem nivelado, tem que abrir o olho para todos os jogos do grupo ali. Não vai ter jogo fácil, então tá preparado não só contra o Borussia, mas contra as outras equipes, porque o futebol tá cada vez mais difícil, então temos que estar no nosso melhor. Bom, vamos lá. O Renato falava que não tinha jogo fácil, né?
Lembra quando a gente enfrentou adversários aqui na Copa do Brasil e tal? Ele falou que não tinha mais jogo fácil. Então o Borussia também não pode ter jogo fácil contra a gente, né? Eu tenho certeza que não vai ter. Mas eu gostei, cara. E isso aí, pessoal, mostra o seguinte. Mostra que o René, na minha opinião, o René vai ser titular do Fluminense na estreia contra o Borussia, tá? Ele jogou nesse jogo... Apesar que todo mundo jogou, né? Nesse jogo treino aí, que o Fluminense fez contra uma equipe lá dos Estados Unidos. Marcou um golaço, tá dando entrevista. Eu acho que o René virou titular do Fluminense, tá? A gente nunca sabia, o Renato estava sempre mudando a equipe aqui no Brasil, mas eu acho que definitivamente o René, ele vai ser titular. O Lima falou de forma mais rapidinha aqui, 1 minutinho só do Lima, tá? Vamos ouvir também. Lima, acho que de falta de tempo, acho que não dá para reclamar, né? Pela primeira vez, acho que no ano, o Renato tem esse tempo todo com vocês, já é o 6º treino hoje, vão ser 10 até a estreia, que eu imagino que seja bom para vocês, né? Bom demais ter esse tempo de trabalho para ele colocar mais as ideias deles que ele tem. E no Brasil estava complicado porque um jogo atrás do outro, a cada 3 dias tinha jogo, né? Tinha um jogo, aí tinha que descansar, faltava só mais 2 dias para o próximo jogo. E agora ele tem um tempo maior para trabalhar, propor o que ele gosta, e agora a gente está feliz com esse tempo de treinamento. Lima, terça tem a estreia já contra o Borussia e nesse calor, né, meio-dia, você acha que isso pode ser a favor de vocês, né, por conta, né, o Borussia não está acostumado a jogar assim nessas condições, a expectativa para essa estreia? Tá quente demais, como vocês estão vendo, muito calor, mas a gente está bem adaptado. No Rio de Janeiro faz muito calor também. Vamos aproveitar esse quesito aí da temperatura. Vamos aproveitar, por mais que eles estão chegando aí para os treinamentos também, vai acostumar. Mas vamos com tudo aí para buscar essa primeira vitória nessa estreia. É isso? Lima, quero saber a sua expectativa depois desses dias de treino aqui nos Estados Unidos, um jogo treino. Como é que o time está se sentindo para enfrentar uma equipe tão forte como o Borussia? Qual a expectativa de vocês em relação a pegar um time europeu que certamente vai ser um desafio muito diferente do que vocês estão acostumados? O grupo está bem leve, né, bem tranquilo, né, fazendo um bom treinamento. Ontem tivemos o jogo treino, foi mais para dar mais ritmo para a gente estar 2 semanas aí parado de jogos. E vamos com tudo. Jogo difícil, a gente também é um time grande, uma boa equipe com grandes jogadores e eles também têm que ficar preocupados com a gente. Cara, eu gostei muito dessa fala do Lima aí, tá? Eu gostei muito dessa fala do Lima aí. Às vezes eu critico o Lima até pela frieza dele, né? Tu não sabe quando o Lima tá feliz, quando ele tá triste. Tá sempre com a mesma cara. Mas eu gostei, cara, dessa fala dele aí. Eles também têm que se preocupar com a gente, nós somos times grandes, né? Grande não, Lima, gigante, né? Assim como o Borussia também é. E, rapaziada, vamos pra dentro, cara. Vamos pra dentro, não tem desculpa. O gramado do estádio que a gente vai jogar era sintético. Não é mais, né? No MetLife, tá sendo trocado o gramado. Vai ser grama natural. O Fluminense vai ter 10 treinamentos, coisa que o Renato Gaúcho sempre reclamava. Tu vai ter um Borussia vindo de pré-temporada. Os jogadores que jogaram pelas seleções não tiveram férias, estão extremamente desgastados fisicamente. Então, assim, o time do Borussia vai ser um misto de jogador cansado com jogador com a perna presa vindo da pré-temporada. Então, assim, eles não vão estar nas condições ideais dele. Então, quem sabe não seja aí um cenário para a gente poder conseguir competir, né? Diminuir um pouco essa diferença técnica que existe, óbvio, existe muito, mas quem sabe a gente não consiga diminuir isso, né? Vamos torcer. Hoje, sexta-feira, foi o 7º treino. Vai ter o treino de sábado, domingo e segunda, totalizando 10, e o Fluminense estreia na Copa do Mundo na terça-feira contra o Borussia, às 13 horas, horário de Brasília. E você vai ter uma programação super especial desde cedo aqui no canal Sentimento Tricolor. Então, eu aguardo muito a tua presença aqui. Vamos fazer react, vamos acompanhar essa partida. Então, eu conto com a sua presença. Tá legal? Se você não tiver deixado o like ainda nesse vídeo, deixa o like agora, se inscreva no canal e vambora. Vambora que tá chegando a hora. Tamo junto, rapaziada. Fiquem com Deus, forte abraço. Saudações tricolores e vence o Fluminense, vence sempre. Hoje, amanhã e sempre. Valeu!